Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Money Talks. Eu sou o Rodrigo Dias e converso hoje com o Alexandre Pegoraro, que é o CEO da Cronos, que é uma plataforma de compliance e Big Data que traz uma novidade para o mercado para combater o famoso greenwash, ou se preferirem, uma propaganda enganosa feita por organizações que divulgam informações sobre a falsa defesa sobre o meio ambiente. Alexandre, seja muito bem-vindo. Primeiro, antes da gente iniciar a nossa conversa, eu queria conversar contigo, perguntar como que a Cronos surgiu, a Cronos existe desde quando, e quando que surgiu essa demanda por colocar em panos limpos essa questão aí das empresas, seja na questão do SG, seja em outras vertentes administrativa, financeira e jurídica. Bom, primeiro, obrigado, Rodrigo, pela oportunidade de estar falando aqui. O Cronos surgiu em 2017, foi uma plataforma, eu sou advogado, mas eu não exerço mais. Eu era advogado, trabalhava muito com essa parte de due diligence, justamente para fazer essa diligência prévia de pessoas e empresas em operações societárias, assim dizendo, né? Então, uma empresa ia comprar outra e os escritórios me contratavam para fazer esse levantamento por meio de certidões, pesquisas em diversos portais, e depois eu montava um relatório e entregava para o escritório sobre aquela empresa que eles haviam me contratado para fazer. E aí eu falei, não, a gente tem que automatizar isso daqui, porque essa pesquisa leva dias para ser feita, né? Se a gente pegar todos os portais que eu tinha que consultar, ou todos os portais que o Cronos consulta, basicamente levaria 10 mil minutos ou 6 dias de trabalho ininterruptamente para fazer. E aí, por meio de robôs, a gente consegue dinamizar isso para 1 minuto de pesquisa. Então, surgiu com a necessidade de se automatizar esse trabalho do advogado. E com isso, a gente conseguir ter uma maior transparência nessas relações societárias e empresariais, de uma maneira geral, e também com foco em compliance e combate à corrupção e lavagem de dinheiro. Ok. Alexandre, qual que é a gama de clientes do Cronos e quais demandas são essas? Certo. Hoje, nossos clientes são compostos por escritórios de advocacia, os maiores do país são nossos clientes, principalmente nas áreas empresariais deles. E aí a outra parte é formada por fundos de investimento, bancos, farmacêuticas, indústria e securitizadoras também. Então, a gente só, por uma questão da própria LGPD, a gente só pode atender escritórios de advocacia que tenham um legítimo interesse pautado nessas informações sobre prevenção à lavagem de dinheiro, ou departamentos jurídicos de compliance, que tem um compliance, né, jurídico ou de compliance. Então, a maior necessidade deles é justamente isso, é fazer a verificação das pessoas que investem no fundo, dos novos colaboradores, das empresas parceiras, fornecedores e qualquer outra empresa, por exemplo, que transacione depende do nível de governança dessa empresa, eles verificam, inclusive, os pagamentos que vão ser feitos. Então, vou fazer um pagamento hoje para tal pessoa, ela tem que eles fazem uma verificação para ver se a pessoa está dentro do compliance da empresa. Ok. Alexandre, a gente vê recentemente muitas transações, né, muitas negociações de empresas e principalmente nessas negociações, muitas abordam os princípios ESG, né? E para adquirir uma outra do mesmo segmento, muitas empresas elas acabam fazendo essa verificação. O Cronos ele ajuda nessa questão. Eu queria que você exemplificasse. A gente tem algum exemplo recente de empresas que fizeram esse tipo de transações e usaram a plataforma Cronos? Sim, nós temos. Hoje a gente faz, nessa parte de ESG, a gente é bem forte, tanto na parte de mídia negativa, quanto na parte de processos, e também portais mais específicos que dão essas notícias. Então, certidões do IBAMA, que verificam se a pessoa está em irregularidade perante esse órgão, ou mesmo se possui algum débito perante o IBAMA. Processos jurídicos, então, se a pessoa tem algum tipo de processo jurídico, seja do Ministério Público do Trabalho, ou, enfim, de alguma outra pessoa que verse sobre agressão ao meio ambiente, sobre práticas de compliance, enfim, problemas trabalhistas, você consegue saber tudo isso por meio da nossa plataforma, e a gente consegue também, dentro desse período de 1 minuto, te dar um score
pelo risco reputacional, se é alto, se é baixo, ou se não é, ou se não tem nenhum risco de você fazer negócio com essa empresa, porque ela não tem nenhuma mídia negativa, ou ela não tem nenhum problema com o meio ambiente, não tem nenhum problema com nenhum órgão de fiscalização dessas práticas. Recentemente a gente teve, sim, a gente tem diversos casos todos os dias, né? São milhares de pesquisas que são feitas, mas sim, recentemente uma empresa de refrigerantes e de distribuidora, ela ia fazer negócio com uma outra empresa que havia problemas perante o MPT, o Ministério Público do Trabalho, em relação à parte de trabalho escravo. Então, ela acabou não fazendo um negócio com essa outra empresa, e graças ao Cronos também, porque a gente conseguiu buscar essas informações no menor tempo possível. Isso que eu ia questionar. Quem não faz esse tipo de consulta está sujeito ao quê? Está sujeito a um escândalo de mídia muito grande, né? Está sujeito de alguma maneira, favorecer uma empresa que não está de acordo com esse tipo de política. Então, se você vai fazer negócio com uma empresa que possui práticas, por exemplo, a contratação de empregadores de empregados em condição análoga de escravo, imagina o risco jurídico que você vai ter fazendo isso daí, ou fazendo algum pagamento para uma empresa que estava relacionada na Lava Jato. Então, aquilo ali acaba tendo um escândalo de mídia muito alto, muito grande, porque muitas vezes nessas matérias que saem, até nos próprios portais de notícia, você tem ali a lista de pagamentos que foram feitos às empresas e os recebimentos. Então, isso acaba dando um aspecto muito negativo para a empresa que se relaciona com esse tipo de pessoa. Alexandre, agora, muitas empresas, muitos grupos, eles, até pela área de atuação, hoje eles se comprometem, ou já se comprometeram, a adotar algumas práticas ESG, como emissão de redução de CO2, e entre vários outros temas, outros compromissos. Na prática, como que o sistema Cronos, ele consegue identificar essas fake news do ESG? Como que esse robô, porque no caso é um robô que faz essa captação diária, né, dessas demandas, dessas práticas, como que consegue identificar quais órgãos públicos, privados, quais documentos, quais instituições esse robô corre atrás, ele vai atrás para identificar essas fake news ESG? Então, necessariamente para que haja para que para que a gente descubra que há algum problema, é necessário que alguém tenha dado publicidade a esse ato, né? Então, é necessário que tenha havido algum processo, pelo Ministério Público, tenha ocorrido algum tipo de embargo ou algum tipo de restrição pelo IBAMA. Então, é necessário que para que isso ocorra, é necessário que tenha havido algum ato do poder público para coibir essa prática da empresa. Então, se não tiver tido esse ato, ou mesmo uma mídia negativa, um jornalista de um portal sério fez uma matéria reportando que há um trabalho escravo ou que há alguma prática abusiva por parte daquela empresa, aí sim a gente consegue, por meio dos nossos robôs, trazer essa informação à tona. Mas se esse caso não tiver tido nenhum tipo de publicidade, se não houver nenhum problema no IBAMA, se não houver nenhum problema o MP, o Ministério Público nunca fez nada contra essa empresa, aí fica complicado por meio de uma ferramenta como essa, que busca informação em menos de um minuto ali, você conseguir saber se a empresa está de acordo ou não. Eu pergunto isso, Alexandre, caso uma empresa que tem um compromisso, vamos exemplificar, uma empresa que mexe com fertilizantes, que é o assunto do momento agora, e ela pretende fazer uma aquisição de uma outra do mesmo segmento, e vai fazer uma análise. No caso, essa pesquisa seria pública de matérias de imprensa, de Isso. cadastro em órgãos, Certidões também. certidões, mas caso essa empresa
não tenha dado publicidade ou ela não tenha informado aos órgãos que regulamentam, que fiscalizam essas questões de meio ambiente. O Cronos ele ainda não consegue identificar isso. Não, porque a gente só acessa dado público, né? Somente dado público. Então, assim, tecnicamente, se você tem uma certidão negativa de débitos ou negativa de processos, aquele documento tem fé pública. Então, é, perante qualquer tipo de qualquer tipo de acusação enfim, aquela empresa ela é uma empresa idônea, né? Ok. E hoje, falando em quantidade, o Cronos ele tem uma. Qual que é o volume de demanda, de procura até hoje? Se não me engano, desde 2017 existe o sistema. Hoje essa procura ela vem aumentando. Como que funciona esse serviço e qual que é o volume dele? Isso. Então, do ano passado para esse, a gente cresceu, do ano passado para esse, a gente cresceu mais de 330%. Em faturamento, em número de pesquisas, o número de pesquisas praticamente quintuplicou. A busca, a gente cresceu assim vertiginosamente na pandemia. A busca por esses tipos de plataforma tem crescido assim muito. As empresas têm tido uma necessidade muito grande de contratar esse tipo de serviço para verificar a idoneidade das empresas que eles fazem negócio. Então, assim, foi um ambiente muito bom para a gente, foi um tempo muito bom para a gente, está sendo também, porque as pessoas buscam cada vez mais por transparência nas relações comerciais. E me diga uma coisa, o sistema Cronos ele tem quantas fontes a gente pode considerar de pesquisa? Porque ela vai desde da área fiscal, da área financeira, área jurídica. Quantas fontes a Cronos tem em seu portfólio? Hoje, contando com fontes nacionais, que são, enfim, tribunais, portais de notícias, esses portais que eu falei, como CAD, CARF, SEI, CVM, e mais as listas restritivas internacionais que nós monitoramos de mais de 230 países. Então, qualquer lista restritiva que você imaginar de qualquer país, a gente monitora essas listas. São 3.500 fontes que você consegue monitorar dentro da ferramenta. É muita coisa, né? É muita coisa, é muita coisa. De fato, uma pessoa demoraria muito tempo, a pessoa conseguiria fazer, porque todas essas informações são públicas, então a pessoa conseguiria entrar em site por site, verificar tudo isso, mas ela demoraria muito tempo para fazer. Então, o foco do Cronos é economizar o tempo do cliente, sempre. Alexandre, hoje qual que é a maior demanda da Cronos? É para a área jurídica? É para a área administrativa? Não tem uma área específica? Hoje os seus clientes eles procuram a empresa para a questão de aquisição, de negociações, ou só de verificações? Qual que é a demanda? A demanda maior normalmente são departamentos de compliance, fundos de investimento e escritórios de advocacia que querem fazer para operações societárias mesmo, ou verificações de compliance ou de background check de funcionários e colaboradores e parceiros também. Então a gente tem muita demanda nessas áreas mesmo, assim, a gente é basicamente procurado para atender essa demanda. Nesses basicamente 6 anos de atuação, aí tem algum caso que nem o próprio Alexandre Cronos tenha se surpreendido? Já teve alguns casos assim. Normalmente a gente vai numa reunião e a pessoa fala: coloca o CNPJ da empresa ou coloca o meu CPF aí. Então isso é uma prática que é bastante comum assim nas reuniões que a gente vai apresentar o produto. E quando a pessoa vê, tem uma notícia ali que ela não estava esperando que a gente levantasse. Então aí acaba causando um constrangimento, mas é normal. Mas acontece com uma certa frequência, assim. Né? Então a gente vai apresentar o produto, a pessoa pede o CNPJ da empresa ali e acaba saindo alguma coisa que ela não gostava. Eu fui até apresentar uma vez para um rapaz, ele ficou com um pouco de raiva, que ele tinha favorecido de alguma maneira a Lava Jato e saiu ali diversas matérias dele. E ele falou: não, mas eu respondi já o processo foi extinto, mas é importante que haja é,
que haja uma transparência, que aquela pessoa, em algum momento, ela teve um problema. Como uma pessoa que é politicamente exposta, por exemplo, né? Ainda que ela tenha um prazo de 5 anos, dependendo do cargo, a empresa que vai fazer negócio com ela, ela quer saber se essa pessoa foi ou não pessoa politicamente exposta em algum período, né? Então, uma vez PEP, sempre PEP, uma vez envolvido num escândalo de corrupção, sempre envolvido num escândalo de corrupção, né? Então, tem essas questões, né? Já tive também alguns amigos advogados que perguntaram: como que eu faço para essa pessoa abrir uma conta num banco? Que era uma pessoa, um criminoso de colarinho branco, assim, bem conhecido. Eu falei, cara, esse cara nunca vai conseguir abrir uma conta na Nubank, né? Não tem a menor chance, assim. Fala para ele esquecer, não tem como. Qualquer pessoa que coloca o nome dele no Google vai ter um monte de notícia dele, que é pessoa politicamente exposta, que é improbidade administrativa, crime que não acaba mais. Então, assim, nunca ninguém vai querer dar crédito para essa pessoa, nunca ninguém vai querer fazer negócio com ele. Não importa nem o que você faça, né? As empresas não querem mais ter nenhum tipo de negócio com pessoas que têm esse tipo de passado. Ô, Alexandre, hoje existe um projeto em tramitação na Câmara que que impede algumas empresas, né, de participarem com processos judiciais administrativos, né, participarem de algumas ações. Essas empresas que praticam esse greenwash, a Cronos, como que a Cronos entra nisso? Como que a Cronos pode ajudar, complementar? Mais um benefício para a Cronos? Isso acaba sendo um benefício para quem está contratando a outra empresa, ou para quem está fazendo um tipo de negócio com essa empresa. Eu acho que a publicidade é sempre muito importante, e quem sofre um processo administrativo, óbvio que a pessoa é inocente até transitado em julgado, mas eu acho que isso abre um processo, talvez faz com que as empresas tomem mais cuidado ainda para que não haja o processo, porque aquilo ali vai prejudicar elas. Então, eu acho isso muito positivo, e o Cronos contribui com isso porque ele traz ali aquela informação do processo administrativo, mesmo ele não tendo sido transitado em julgado. Ótimo. Alexandre, e hoje, quando a gente fala de perspectiva, você acha que esse mercado de compliance e Big Data vem crescendo? Quais são os horizontes? Qual é a previsão do Cronos em expansão? Você acha que dá para aventurar novos mares? Sim, sim, a gente tem crescido muito, assim, e esse ano o nosso projeto é lançar mais de 15 produtos voltados ao ESG. Então, a gente quer focar nisso daí, trazer dossiês mais específicos, informações mais precisas em relação a esse tema, e também tá fazendo todo um trabalho de modular os dossiês para os clientes de acordo com a necessidade deles, assim. Então, a perspectiva esse ano é lançar esses mais de 15 produtos, com foco em ESG, para a gente conseguir atender esse mercado cada vez melhor e atender os clientes cada vez melhor também. Ótimo. Alexandre, obrigado pela conversa, tá? A gente sabe que é, um, é, um, é uma área difícil de você fazer uma investigação, por mais que existem vários centenas de órgãos fiscalizadores, né? Mas a plataforma é mais uma ferramenta para poder, digamos que, ajudar nessas investigações e fazer com que o mercado tenha ainda mais qualificação, principalmente nas transações e análises. Uhum. Alexandre, obrigado pela conversa. Esperamos recebê-lo novamente em breve aqui em Money Report. E até a próxima. Muito obrigado. Obrigado, Rodrigo. Eu que agradeço. Um grande abraço.